Já está vendo a prova de toda a verdade e não pode contestar, pois só aqui existe santidade. Ninguém pode negar, Deus conosco está através da bênção gloriosa da Santa Bendita Vó Rosa. Despertem, homens em trevas, ouçam o clamor de alerta. Só o Consolador pode vos salvar e da condenação vos resgatar. Não percam a oportunidade de conhecer a verdade, a qual vos libertará, e o Consolador vos alimentará, e para o céu eternamente vos conduzirá, e para sempre tereis a santa vida no reino de glória infinita. Nesta igreja nasci.
isso contente estou, e para o céu eu vou. E hoje estou cantando, louvando a Jesus o Senhor, guardando as mensagens do céu com disciplina e amor. Por isso contente estou, e para o céu eu vou. Neste dia, a Igreja Apostólica, dedico a ti meu louvor, pois tens no céu sua glória, junto a Cristo Jesus o Senhor. Por isso contente estou, e para o céu eu vou. Crianças e jovens apostólicos, obreiros do Senhor, a ti, ó Santa Rosa, adoramos e saudamos com amor. Por isso contente estou, e para o céu eu vou. Vou para o céu. Estimados irmãos apostólicos, eu saúdo a todos os irmãos presentes, também saúdo os nossos irmãos internautas que estão nos assistindo. O que eu desejo é que Deus, o nosso Pai, com o seu grande e infinito poder, a unção do seu divino Espírito, a paz e a bênção de nosso Senhor Jesus e Maria Santíssima, bem como a bênção do Divino Espírito Consolador, a nossa querida e Santa Avó Rosa, a bênção preciosa do profeta Santo Irmão Aldo possa estar em seus corações. Mais uma vez estamos nesta Santa Igreja Apostólica. E o objetivo nosso de estarmos aqui é para buscar mais uma vez da graça e da unção de Deus Pai que nos fortalece. Jesus está presente entre nós. A Santa Avó Rosa, com Maria Santíssima, o profeta Santo Irmão Aldo, aqui conosco está. E só vamos sentir isso se nós realmente abrir o nosso coração e deixar que esse profeta possa envolver o nosso espírito. Que ao sairmos daqui, quando voltarem para os seus lares, possam levar essa virtude, a alegria
de estar presente mais uma vez nesta Santa Igreja Apostólica. Os anjos que vieram do céu com a Santa Vó Rosa, irmão Aldo, querem te abençoar. É por isso que mais uma vez nós estamos nesta Santa Igreja, para nos encontrar com estes santos, fazer as nossas orações, ouvir o recado que vem dos céus, que nos motiva a vencer a cada dia nesta terra. Portanto, você, irmão apostólico, aproveite esse momento, com reverência aos santos e anjos que estão aqui com a Santa Vó Rosa, irmão Aldo. E, portanto, eles pedem todo o nosso amor e devoção quando estamos neste momento aqui para louvar a estes santos dos céus. Sendo assim, eu convido os que estão assentados para colocarem-se em pé. Vamos então fazer a oração para dar início à nossa reunião. Todos em sentido de oração, oramos. Ó Santíssimo Deus e Eterno Pai Celestial, mais uma vez estamos reunidos nesta Santa Igreja Apostólica. E temos a certeza que do Teu trono de glória e esplendor o Senhor nos contempla. E nesse momento também, pela fé, temos a certeza que o Senhor está nos abençoando. Porque esta família apostólica, nós somos os Teus filhos. Estamos aqui na igreja que o Senhor com Jesus criou nesta face da terra. E portanto, ó Deus Pai poderoso, que mais uma vez o Teu grande poder, a unção do Teu divino Espírito possa ser manifestado neste momento, nesta reunião a qual está iniciando. Senhor Jesus bendito, nós louvamos o Teu santíssimo nome e também rogamos a Ti, ó Jesus, que o Senhor possa se fazer presente neste momento, abençoando também todo esse trabalho, esta reunião a qual está iniciando. Que seja para a honra e glória também do Teu divino nome de Salvador, o Príncipe da vida. Queremos louvar também o nome do Divino Espírito Consolador, a nossa querida e Santa Vó Rosa. Temos a certeza, querida avó, que a Senhora aqui está com Maria Santíssima, com o nosso Santo Irmão Aldo, para abençoar todo aquele que aqui veio com o seu espírito cheio de amor, de carinho e vontade de receber a Tua graça e a Tua unção e louvar o Teu santo nome como Espírito Consolador. Querida e Santa Vó Rosa, inspira todo o trabalho que aqui será realizado, junto com o nosso Santo Irmão Aldo, os hinos que serão cantados, mensagens maravilhosas, que enchem o nosso coração de alegria. E portanto, querida e Santa Vó Rosa, que a Senhora possa abençoar para que esse trabalho possa chegar ao trono de nosso Deus com perfeição. E por isso suplicamos a Tua graça e a Tua unção. Querido e Santo Irmão Aldo, que o Senhor possa estar em nosso coração, que o Teu poder seja manifestado neste momento para ajudar a todos nós, para que possamos fazer o trabalho à altura do que o reino dos céus merece. E portanto, mais uma vez, nós queremos agradecer a Deus, o nosso Pai, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para todos sempre. Amém. Número 1, Igreja Forte.
canto, ouço vozes que vêm do além, pois quando canto um canto santo, santos e anjos cantam também um louvor com fervor, com amor e com eterna gratidão. A querida Santa Voz Rosa, reverência e adoração. Canta a esta santa, pois minha alma em seu amor descansa, em sua paz, perfeita paz, paz que a minha alma satisfaz. Por isso eu canto, com os anjos canto, e cantarei em toda a minha existência a querida Santa Voz Rosa, adoração e reverência.
vida piedosa, ajudando a salvar muitas almas, com a proteção da Santa Rosa. Eu quero ser neste mundo como uma luz a brilhar, amando a Deus com amor
Estimados irmãos apostólicos, acabamos de ouvir aí uma verdadeira mensagem. A maior felicidade que alguém pode alcançar é entrar na eternidade de glória sem par. Existe maior felicidade do que esta? Impossível. Nós termos uma vida honrada, dedicada a Deus, a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, depois ter esta felicidade de receber um galardão de Deus o Pai, da Santa Avó Rosa, de Jesus, do Santo irmão Aldo, e desfrutar de toda essa felicidade. Incansável é o amor divino que tudo faz com perfeição, para ir em busca de almas que queiram aceitar em seu coração a verdade desta igreja. Nós já estamos aqui, nós somos os escolhidos de Deus para estar aqui. Portanto, irmãos, toda esta felicidade está em nossas mãos. Basta que o Senhor, a Senhora, você jovem, busque a cada dia em seu coração aprender e colocar em prática tudo o que a Santa Avó Rosa trouxe dos céus para te consagrar, para te santificar, para que você tenha o mérito diante desses santos, de quando acabar a vida do seu corpo, receber um glorioso galardão no reino de nosso Deus. Mas para que isso aconteça, nós devemos amar verdadeiramente o que aprendemos nesta igreja. Mas tem que ser um amor sincero. Muitas vezes a gente ouve assim: eu amo a igreja, eu amo a Santa Avó Rosa, eu amo o irmão Aldo. O irmão Aldo está no meu coração. Irmãos, mas muitas vezes as atitudes da vida está totalmente fora daquilo que o irmão Aldo tanto pediu. Irmãos, que tipo de amor é esse que sente pelo Santo irmão Aldo? Que amor estranho, que jeito estranho de amar. Quando um pai ama verdadeiramente um filho, ele não faz de tudo para ver a alegria daquele filho. Quando um filho ama um pai, ele não faz de tudo, uma mãe, para demonstrar aquele amor pelo seu gesto, pelo seu carinho. Procura fazer o que o pai, logicamente um filho sincero, o que o pai e a mãe lhe pede. Agora, o nosso Pai, que nos ensinou tanto a vivermos uma vida para Deus, eu digo amar de todo o meu coração, e muitas vezes os gestos da minha vida é fora de tudo o que Ele me pede. Irmãos, isso não é amar. Isso é um hábito, um costume de dizer que ama, mas não é amor. O irmão Aldo não quer isso em nossa vida. Ele quer nos preparar para um dia receber a glória do reino dos céus. Ele está conosco. E portanto nós devemos ter o amor em obedecer, em especial, a disciplina desta igreja que nos dá esta garantia. É o diferencial de nossa igreja apostólica nesta terra. A disciplina. Diferente de tudo, porque nós devemos viver a disciplina que vem dos céus. Irmãos, mas nós sabemos que nem todos conseguem amar, viver na disciplina do reino dos céus. Se sentem incomodados. É difícil para ele viver em disciplina nesta terra. Irmãos, no passado, Timóteo, em suas palavras nas Sagradas Escrituras, já alertava. As palavras muito importantes quando ele disse assim: porque virá o tempo em que não suportarão mais ouvir a sã doutrina, sentirão coceira nos ouvidos, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Irmãos, não é o que está acontecendo nos dias de hoje? Não é justamente o que acontece hoje? Muitas vezes nasceu nesta igreja, consagrado e batizado, ouviu tanto
a palavra desta igreja, mas não suportava mais ouvir sobre a disciplina. E muitos viraram as costas. É conforme está na palavra disso que eu li. Foram lugares aonde ninguém pudesse tocar e dizer que você não deve agir assim, que não tocasse nos seus defeitos, mas que falasse que ele somente tem qualidade. Irmãos, muitas pessoas aí fora, eles dizem amar a Deus, eles dizem amar a Jesus. Quando diz que Deus e Jesus é amor, para estas pessoas está tudo bem. Mas quando diz que Deus e Jesus é justiça, e no nosso caso, quando diz que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, é amor, mas também é justiça, muitos viram as costas, não aceitam, porque não conseguem ter esse verdadeiro amor em sua alma e em seu coração. E muitas vezes o nosso santo irmão Aldo tem lutado constantemente, 44 anos de seu ministério nesta terra, lutou para nos mostrar o que é de melhor, para recebermos a graça e a unção do reino dos céus. Em suas próprias palavras, o nosso santo irmão Aldo disse à igreja uma certa vez: entretanto, quando surgem os problemas, e às vezes até graves, fazem o juízo errado e dizem: por que o irmão Aldo não me ajudou? Porém se esquecem que o salário do pecado é a morte, isto é o fruto do seu pecado. O irmão Aldo dizendo: entretanto, se fizerem o bem, receberão o bem como recompensa. Mas se fizerem o mal, nem o irmão Aldo, nem a Santa Avó Rosa poderemos te ajudar. É a mais pura verdade. Nós sabemos disso. E é por isso que muitas vezes algumas pessoas, quando enfrentam lutas no seu caminho, na sua vida, não conseguem muitas vezes vencer. Muitas vezes um apostólico consagrado, que luta para viver uma vida honrada e disciplinada, pode até enfrentar as lutas na vida, mas muitas vezes é a Santa Avó Rosa usando aquela pessoa, o irmão Aldo, para mostrar a muitos que ele vencerá a luta, porque ele é uma pessoa corajosa, que mesmo enfrentando a luta, ele tem o poder do irmão Aldo, ele crê e confia, é obediente e vence as lutas da vida. E ao contrário, muitas vezes uma pessoa que não segue esse santo caminho verdadeiramente, às vezes, como que Deus, como a Santa Avó Rosa, irá mostrar na vida daquela criatura que ele é um vencedor, porque se ele enfrentar uma luta difícil, o coração, o espírito não está preparado, não tem fé, e muitas vezes não consegue vencer. Irmãos, é por isso que nós estamos nesta igreja, para aprender a cada dia, obedecer e aceitar a vontade da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que possamos ser um vencedor. E portanto, mais uma vez, eu quero ler aos irmãos a mensagem que está aqui, que nos mostra que a fé e obediência aos ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo são importantes para a nossa vida. Ao recordarmos as grandes vitórias alcançadas pela Santa Avó Rosa, em se tornar o Espírito Consolador, na promessa de Jesus, nosso Senhor, estendemos nosso reconhecimento ao Santo Irmão Aldo, porque ele é o fruto do ministério do Consolador. O Santo Irmão Aldo foi e é o elo permanente que sustenta e equilibra a fé no coração dos sinceros apostólicos. Sem o Santo Irmão Aldo, não teríamos a confirmação da vinda do outro Consolador. É o mediador constituído por Jesus e pela Santa Avó Rosa, para nos dirigir e inspirar a Igreja Apostólica em toda a verdade do reino dos céus. Assim, consideramos justo associar o nome dele ao da Santa Avó Rosa, como pessoa espiritual, porque refletiu exatamente o que ela desejava, na execução dos planos divinos em nosso meio. E essa expressão de fé,
que devotamos ao Santo Primaz e à Santa Avó Rosa não se constitui em idolatria, como muitos às vezes pensam. A definição para idolatria seria algo apaixonante, adorado com exagero. Idolatrar significa prestar culto a um objeto que se julgue portador de um espírito. O Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa não são objetos. São pessoas celestiais e são dignos de respeito, consideração e louvor, porque seus atos refletem a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nisto não há exagero algum, nem paixão, que é mera atração material e nem é fanatismo, porque fanatismo é a falta de respeito, desprezo e intolerância a qualquer elemento diferente da forma de aceitar as coisas, contrariando a opinião de outros. Podemos até discordar, mas não podemos impor os nossos credos e objetivos. O fanatismo se apresenta além da religiosidade, como na política, levando pessoas ao confronto e à falta de consideração e respeito para manter a sua opinião e sua crença. Quando exaltamos as virtudes e qualidades de santos verdadeiros, procedemos com justiça e não se trata de idolatria ou fanatismo. Por isso que nos foi ensinado pela Santa Avó Rosa, no início de nossa igreja, por orientação de Jesus, que deveríamos amar e reverenciar aos santos e anjos do reino dos céus, pois já foram vencedores na terra e estão na glória celestial, desfrutando de seus galardões. Inclusive, é bom esclarecer que é muito importante valorizarmos o esforço e o sacrifício empreendido pela Santa Avó Rosa, para que a Igreja Apostólica alcançasse o grau elevado de conhecimento que possui hoje. A Santa Avó Rosa muito se esforçou para nos ensinar a vivermos como verdadeiros filhos de Deus e legítimos cristãos. Da mesma forma, o Santo Irmão Aldo nada alterou nesta doutrina e disciplina vindas dos céus. Pode acontecer que alguém, firmando sua conduta nesta fé verdadeira, pense que não lhe será mais requerido esforço algum para manter em nível elevado a evolução de seu mérito perante Deus. Está errado, pois até mesmo as crianças e jovens que nasceram apostólicos, se não forem bem instruídos, deixam de valorizar as virtudes contidas, por exemplo, na prática sadia de nossa disciplina. É preciso que os irmãos mais novos na fé, e a você jovem apostólico, saiba que foi grande a luta do Santo Irmão Aldo para manter e fazer prosperar tudo aquilo que Jesus ordenou que a Santa Avó Rosa implantasse na igreja, à custa de muita persistência, boa vontade e esforço. Atualmente, mesmo estes santos estando na glória celestial, afirmamos que, como direção da igreja, não vamos permitir alterações doutrinárias ou disciplinárias, pois são estas as garantias da vitória de cada apostólico fiel e desta igreja, como um santo caminho nesta terra. É relativamente fácil desfrutar de uma herança, principalmente se for merecida e justa. Porém, não podemos desperdiçar o esforço que alguém fez para nos legar essa herança. A nossa disciplina é um fato que diferencia e qualifica nossa existência como povo de Deus na terra. E não é só quanto ao modo de se vestir e se apresentar em nossas reuniões. Devem ser apostólicos em todos os lugares e ocasiões, aliada à obediência daquilo que aparece, como a roupa e o aspecto físico em si, tudo aquilo que os outros não veem, como os sentimentos ocultos no coração,
também precisam ser corrigidos e disciplinados. Os outros podem não ver, mas Deus vê e cobra obediência daqueles que querem ser seus filhos. Tanto na conduta moral, como particular de cada apostólico, deve ser levado em conta que as orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo devem ser obedecidas sem questionamento, para que sejamos dignos e honrados filhos de Deus. Não adianta alguém estar na igreja apostólica e ao mesmo tempo compartilhar sua vida com os erros e maus costumes que abominam a presença de Deus. Mesmo que pareça algo comum, praticado por muitos e até incluído na rotina diária de cidadãos de bom nível social, mesmo sendo uma desobediência pequena, todavia, a somatória das consequências pode levar a pessoa a perder a graça divina em seu viver. Jovem apostólico, não tente burlar a disciplina da igreja, agindo como se tudo fosse permitido. Nem pense que Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo são misericordiosos e que concordam com a desobediência. Estará se enganando e poderá enganar outros jovens a se desviarem do caminho santo. Há muitos jovens que fazem tudo o que vem na cabeça, desacatam os pais, os mais velhos, faltam com a consideração em relação ao próximo, desprezam o esforço dos colegas de ministério e se acham os melhores na atividade que exercem. Praticam atos que desabonam o nome de apostólico e ainda querem se passar por pessoas dignas e honradas. Enganam-se a si mesmos e incomodam os que querem realmente serem apostólicos sinceros. Os pais apostólicos precisam ensinar os seus filhos. Irmãos, muito importante essa parte aqui. Os pais apostólicos precisam ensinar seus filhos, desde pequenos ainda, sobre o valor moral característico da disciplina que temos e procurem mostrar-lhes o quanto é importante preservarem a obediência a Deus. Isto para que, ao chegarem na adolescência, não venham a querer resistir à autoridade da doutrina e dos próprios pais, e muitos virem a fazer pouco caso das ordens da igreja apostólica, que é a sua disciplina, ignorando o respeito à unção celestial que está sobre os fiéis. Irmãos, é muito importante que os pais apostólicos se preocupem na parte espiritual de seus filhos também. Irmãos, o seu filho, a sua filha, criança, na adolescência, eles só vão valorizar a igreja apostólica, o ministério desta igreja, um dia eles só vão valorizar se você pai e você mãe se dedicar com isso. Mas não deixe somente nas mãos e nos braços da Santa Avó Rosa, que eles façam isso. Irmãos, eu costumo dizer que quando um pai e uma mãe, os seus filhos nascem, naturalmente, é uma regra divina trazer diante desse altar, para consagrar, oferecer a Deus, aquele pequenino, aquela pequenina. Irmãos, isso é importante, entregar nas mãos de Deus, que Deus tome conta, Santa Avó Rosa, Irmão Aldo, tome conta daquela criança. Irmãos, mas muitos pais, logicamente assumem um compromisso, todos assumem um compromisso com Deus, aqui em frente ao altar, de criar, educar no caminho desta igreja. Muitos pais assumem realmente esse compromisso de pai apostólico, mas também tem muitos que ao virar as costas daqui, ele acha que a obrigação está só na Santa Avó Rosa e no Irmão Aldo. E é por isso que muitas vezes, algumas crianças crescem sem amor à igreja, sem o prazer de estar presente dentro da igreja, sem o prazer de crescer e despertar o dom a algo nesta igreja, seja coral, cantar, músico. Irmãos, isso é importante. Para que um filho possa dar esse valor a esta igreja, precisa que você, pai, você, mãe,
também valorize isso, seja um exemplo na vida dele. Estar presente, valorizar a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, valorizar as frequências nas reuniões, porque você, pai, você, mãe, é a base para que o seu filho leve com ele aquilo que você ensina. Irmãos, isso é muito importante. Mas muitas vezes, o filho cresce naquele ambiente de uma casa que se diz ser apostólico, mas o pai e a mãe pouco se interessam pelas coisas da igreja. Como é que um filho vai se criar amando verdadeiramente o que aprende nesta igreja? Irmãos, isso é difícil. Os pais têm que lutarem por isso. Irmãos, eu me lembro, falando assim, eu me lembro que alguns dias atrás eu estava em uma congregação no norte do país, e no boletim daquele dia, falava muito sobre família, e um conselho do irmão Aldo no boletim, que ensinava os pais a incentivar os seus filhos a ouvir o programa Hora Milagrosa, que isso seria muito importante para o crescimento espiritual dessa criança. Irmãos, onde muitas vezes as crianças de hoje perdem um tempo tão grande em um celular em frente de um computador, e muitas vezes pai e mãe apostólico não se preocupam em ver o que o filho está vendo, não se preocupam com a educação espiritual de seu filho. Mais tarde o mundo se encarrega disso. Irmãos, eu me lembro que naquela ocasião, palavras do nosso santo irmão Aldo, palavras tão bonitas. E quando eu terminei a reunião, eu entrei na secretaria para fazer a conferência, e quando eu saí, estava uma menina de 9 anos de idade, mais ou menos, seu irmãozinho mais novo, e um jovem casal, pai daquelas crianças. Aquela menina chegou para mim e disse: pastor, lá em casa nós ouvimos o programa todos os dias, e no momento da oração, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, a gente ajoelha em frente ao rádio para orar, todos os dias. Irmãos, eu olhei para aqueles pais e disse: parabéns, assim que a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, ensina. Irmãos, alguém tem dúvida que esta criança será um verdadeiro apostólico? Alguém tem dúvida que essa criança dará alegria à Santa Avó Rosa e aos pais? Por quê? Porque tem um pai e uma mãe lutando constantemente, incentivando, ensinando o seu filho a amar o que é da igreja Santa Avó Rosa, irmão Aldo. Assim muitos de nós fomos criados nesta igreja. Os pais antigamente, chegava o momento da oração, o bispo de nossa igreja ia orar em favor de todos, ali colocava seus filhos com devoção, ensinando a valorizar a oração, entender, respeitar. Cresceram nesta fé, e muitos que assim fizeram, têm hoje os seus filhos dedicados ao ministério desta igreja. Irmãos, naquela mesma escala, eu estava conversando com um irmão, ele tem 2 filhos também, e um menino de 12 anos. Ele chegou e disse para mim: pastor, eu tenho um sonho de ser um pastor um dia. Eu disse: que bom, isso é maravilhoso, continua assim. Ele falou para mim: pastor, eu já li o livro Evangelho do Reino dos Céus, eu já li o Espírito Santo de Deus e o Consolador. Aí ele olhou para mim e disse: pastor, eu estou precisando ler mais um livro da igreja. Eu já pedi para minha mãe que fosse em São Paulo buscar esse livro que eu preciso ler. Irmãos, uma criança com 12 anos de idade. A mãe dele chegou e disse: pastor, eu luto pelo sonho dele. Eu disse: irmã, continue assim, porque a senhora vai ver a felicidade de se tornar um grande pastor desta igreja apostólica. Ela disse assim: eles têm tudo o que precisam dentro de casa, tecnologia, mas isso é quando precisa. Eles têm. Irmãos, isso é o exemplo de um pai e uma mãe apostólica, que luta pelos seus filhos. É por isso que muitas vezes jovens crescem, muitas vezes não pensam na igreja, e muitas vezes questionam os próprios pais: por quê que eu tenho que estar quinta, sábado e domingo na igreja? Será que esse pai está sendo exemplo para os filhos para receber uma pergunta dessa? Se ele dando exemplo e vindo, praticando tudo que o irmão Aldo ensina, ele será um grande exemplo para a sua família. É um direito de nossa mocidade desfrutar dos benefícios oferecidos pela igreja, quanto à graça do Consolador, que é para todos os que creem.
Entretanto, no reino dos céus é assim. Temos privilégios e direitos, mas também temos obrigações e deveres de submissão à vontade divina. Temos direito, mas temos obrigação. É obrigação nossa obedecer a Santa Avó Rosa, irmão Aldo, se você quiser o reino dos céus. Havendo temor e devoção, toda pessoa que busca a Deus com sinceridade consegue se adaptar aos preceitos doutrinários e disciplinares exigidos por Deus, ao seu verdadeiro povo, como sempre foi na história da raça humana. Sendo assim, esperamos que todos os irmãos sejam perseverantes e fiéis para se manterem em obediência à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo nesta Santa Igreja Apostólica. Nunca tente, mesmo que disfarçadamente, infiltrar algum costume ou hábito contrário à nossa disciplina, tentando induzir as pessoas à prática do erro. O Santo Irmão Aldo nunca aceitou, nem tolerou, a ideia de que a disciplina fosse alterada, porque custou muita luta por parte da Santa Avó Rosa e essa disciplina expressa a vontade de Deus. Não abuse da misericórdia de nossos santos, nem force a situação para querer impor costumes diferentes e reprovados por Deus. Seja humilde e simples de coração, porque assim serás bem-aventurado e feliz. Irmãos, que palavra maravilhosa, humildade. Irmãos, eu costumo dizer, sem muitas situações vividas dentro desta igreja, algumas pessoas tivessem um pouquinho desta palavra tão importante, humildade no seu espírito, muitas coisas seriam resolvidas com facilidade e não trariam tanta tristeza ao nosso Santo Irmão Aldo. Porque quando existe humildade em nosso coração, tudo é vencido. Eu não imponho a minha vontade diante dos outros, mas deixo que a vontade da Santa Avó Rosa se humilhe, deixe que a vontade da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo se faça presente em sua vida. Irmãos, para complementar, eu dei umas palavras do nosso Santo Irmão Aldo tão importante, que ele deixou registrado em boletins de nossa igreja, quando ele disse assim: tudo que eu tenho falado e mandado falar ao nosso povo, são palavras dignas de crédito e palavras sérias, e que devem ser aceitas com amor e obediência, não com brincadeiras. Eu, irmão Aldo, não brinco com as coisas sagradas, mas tenho o meu objetivo e rumo certo, que é a santificação e a purificação da igreja. Portanto, levem mais a sério o que mando lhes falar e lhes ensinar. Quem avisa do perigo, amigo é. Depois não adianta falar que eu não avisei. Este mundo está muito mal e passará por muitas mudanças. Quem não tiver domínio próprio sofrerá muito. Aquele que não tiver domínio próprio é levado pelo mundo como uma palha que o vento espalha. Aquele que não tem domínio dos seus sentimentos, muitas vezes não tem força para vencer os pecados, não tem? Ore, peça a Santa Avó Rosa. Como diz o hino de nossa igreja, vence pelo poder da oração, arma poderosa para aquele que quer realmente viver uma vida junto com a Santa Avó Rosa. E também disse o nosso Santo Irmão Aldo: saibam que a Santa Avó Rosa, com todo o seu poder, cujo poder foi lhe dado por Deus o Pai, o Divino Espírito Santo e Jesus, tendo sempre o amparo e ajuda preciosa de Maria Santíssima, dos santos profetas, dos santos apóstolos e de todo o poder celestial. E nosso Santo Irmão Aldo diz: não sejam ingratos, não deem ouvidos aos falsos e rebeldes à nossa fé, pois querem destruir e afundar a nossa igreja, que lhes foi tão útil e muito lhes ajudou na sua vida moral, espiritual e material, enquanto foram fiéis. Reflitam nessas palavras enquanto é tempo, e saibam que Jesus, irmãos, o irmão Aldo está dizendo, e saibam que Jesus e a Santa Avó Rosa lhes cobrarão o voto que fizeram a eles e a Deus o Pai. Não caiam da graça de Deus, pois quem tem a Santa Avó Rosa no coração tem tudo, mas quem não tem a Santa Avó Rosa não tem nada.
Espero que reflitam nessas minhas palavras e não voltem atrás para o mundo e o pecado, pois quem sai do caminho estreito e entra no caminho largo é muito difícil voltar atrás. Pensem bem enquanto é tempo. Amem a Santa Avó Rosa, esta igreja apostólica e o meu ministério, pois é o caminho que Jesus nos deu para entrarmos em sua glória. Irmãos, diz o irmão Aldo, não caiam da graça de Deus. Irmãos, será que algumas criaturas que vivem até mesmo em nosso meio, será que terá que chegar ao ponto de cair da graça de Deus para entender que o caminho que está trilhando, o que está fazendo, é contra a vontade de Deus? Irmãos, tudo que plantamos aqui, se plantarmos um caminho de rosas, nós vamos colher flores até chegarmos no reino dos céus. Mas se você plantar espinhos neste caminho, terá que voltar por esses espinhos, para que Deus possa, pela sua misericórdia, te dar uma oportunidade de perdão. Portanto, o irmão Aldo está nos dando toda esta oportunidade de a cada dia sermos fiéis e sinceros nesta Santa Igreja. Nos dá a condição perfeita para vivermos uma vida honrada junto com Deus, com a Santa Avó Rosa, e ganhar um dia um eterno galardão. Amém. Irmãos, ouviremos agora, pelos nossos irmãos do coral, o último hino a ser apresentado, o hino com o título Ser Apostólico é Assim.
Prezados irmãos, eu convido a igreja para colocar-se em pé e convido também para cantarmos o hino de nosso cenário, número 190, Promessa do Céu. A rosa prometeu que irá Estimados irmãos, a letra deste hino: a Santa Vó Rosa prometeu que irá ajudar aquele que for fiel e a Deus Pai se consagrar. Assim disse a Santa Vó Rosa: se a tua casa for santificada, terás sempre a graça de Deus e por mim será visitada. Irmãos, vamos pensar um pouco. Uma casa onde existe a paz, o verdadeiro amor ao que aprende nesta igreja. Existe realmente obediência, lealdade, consagração, fidelidade. Esta casa é visitada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Agora a casa, onde existe a falta de amor, traição, onde existe falta de respeito, aonde naquela casa jamais é uma casa verdadeiramente apostólica, a qual o nosso Santo Irmão Aldo ensinou que tem que ser. Uma casa onde existe todo o tipo, prática, muitas vezes, de pecado, que muitas vezes considera que não tem nada a ver. Uma casa onde existe uma televisão, a televisão é assim. O irmão Aldo nunca disse que nós poderíamos ter. Será que esta casa poderá receber a presença da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo? Irmãos, e se nessa família algo vem acontecer e precisar ajoelhar e dizer: Santa Vó Rosa, me protege, Irmão Aldo, me ajude. De que forma que a Santa Vó Rosa vai entrar nesta casa? Está escrito aqui na letra deste hino: se tua casa for santificada, terás sempre a graça de Deus e por mim será visitada. Irmãos, por que muitas vezes, muitas famílias estão caindo? Por que casais apostólicos não estão se, muitas vezes, alguns não estão se entendendo? Pela falta, com certeza, da visita da Santa Vó Rosa e Irmão Aldo naquele lar. Será que estamos dando motivos, estamos dando oportunidade para que o Irmão Aldo e a Santa Vó Rosa entrem no meu lar, na minha casa, para me ajudar a entender melhor a sua vontade, para viver em paz com a minha família, para viver unido entre esposo e esposa, entre os filhos? Irmãos, é por isso que muitas vezes existe tanta tristeza em alguns lares, porque não estão dando, através da obediência, que a Santa Vó Rosa e Irmão Aldo entre naquele lar. E a partir do momento que pensar nisso e der a oportunidade para que o Irmão Aldo entre na tua casa, mas que seja uma casa santificada, o Irmão Aldo irá tomar conta do seu viver e você será ainda mais feliz. Irmãos, todos nós devemos pensar nisso. E que a Santa Vó Rosa e o Irmão Aldo abençoe a todos, lhes dando muita paz, saúde e felicidade. Agradeço aos nossos irmãos internautas que estão nos assistindo e também agradeço a todos os irmãos por estarem mais uma vez aqui. E que o nosso Santo Irmão Aldo sempre nos dê muita sabedoria para vivermos nesta terra. Amém. Convido os irmãos para ficarem em sentido de oração para encerrar a nossa reunião. Ó querida e Santa Vó Rosa, poderoso Espírito Consolador, mais uma vez chegamos ao final desta reunião apostólica, onde temos a certeza que a Senhora aqui está.
Sentimos alegria tão grande de estarmos aqui presente para louvar o Teu santo nome. Sentimos alegria em falar no nome do nosso santo irmão Aldo, porque temos a certeza que ele aqui está. Querido irmão Aldo, abençoe a esses Teus filhos. Abençoe para que nós, a cada dia em nosso caminhar, podemos caminhar firmes, amparados por Tuas santas mãos. Vivemos em um mundo tão difícil, mas não somos este mundo, porque aprendemos que este é o caminho da verdade, e graças ao esforço, à dedicação da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo em nos ensinar a como vivermos uma vida para Deus. Querida e Santa Avó Rosa, que a Tua unção esteja sobre estes Teus filhos, a paz e a bênção de Deus, de nosso Senhor Jesus, esteja sobre todos. Aqui estão alguns nomes como pedido de oração. A Senhora, ó Santa Avó Rosa, conhece a cada um dessas pessoas que aqui o nome está, o que eles estão enfrentando, o que estão passando, um momento de dor, um momento de um leito de um hospital, estão clamando, suplicando pela Tua graça. A Senhora tem todo o poder, porque vem de Deus, vem de Jesus. O irmão Aldo tem o poder para lhes dar a paz, a saúde, e portanto, se for da vontade de nosso Deus, querida e Santa Avó Rosa, e eles estiverem merecendo, que a Senhora manifeste o Teu poder junto ao irmão Aldo na vida dessas pessoas. Prezados irmãos, creia e confie que Deus, o nosso Pai, com o seu grande poder, a unção do seu divino Espírito, a bênção de Jesus, da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo, está sendo manifestado mais uma vez em sua vida. Portanto, recebam esta bênção, esta graça, e vivam assim felizes para todos sempre em seu viver. Amém.